Bom, pessoal, eu vou comentar sobre o meu artigo no blog falando sobre os efeitos principais na política e economia internacionais com a vitória do Trump. O artigo está na descrição do vídeo. Bom, primeiro, os Estados Unidos é muito poderoso, né? Ele tem um PIB quase de 20 trilhões de dólares, o maior do mundo. O exército é quase metade do orçamento militar do mundo. A China, que é o segundo colocado, gasta 166 bilhões, que é quase 6 vezes menos. Eles têm quase em torno de 700, 800 bases militares no redor do mundo. Então, mas o Trump ganhou tudo bem, né? A mídia americana estava falando muito assim, ele não vai ganhar. Hillary, igual eu comento aqui, tinha uns estatísticos falando que 80% de chance era a Hillary ganhar, tal. E ele falou algumas coisas polêmicas. Por exemplo, ele falou que ia sair da parceria transpacífica, que é um mega acordo comercial em alguns países da Ásia e do Pacífico. Ele disse que ia sair. Mas mesmo antes dele entrar, já aconteceram algumas coisas na política já, e que o pessoal está em receio. Em primeiro lugar, o Parlamento da União Europeia votou pela criação de um exército europeu. Isso aqui foi recente, dia 23/11. Eles estão alegando terrorismo, né? O terrorismo ali no Oriente Médio perto, Estado Islâmico, e a suposta ameaça da Rússia. Eles pode-se dizer que é um movimento por causa do Trump, que ele disse que a OTAN era coisa do passado, né, que não é uma aliança. Para quem não sabe, a OTAN é a Organização do Atlântico Norte, é uma aliança militar entre Estados Unidos e Europa, que era da Guerra Fria para conter a Rússia e China. Só que a aliança ainda existe. O Trump falou que ia praticamente abandonar essa aliança. Aí a Europa ficou com medo e fez isso daí, criou não quer dizer que vai criar, mas já é um passo para criar uma parte jurídica para realmente criar um exército europeu. Hoje, na Europeia, cada país tem seu exército e tem a OTAN. Como o Trump disse que a OTAN, ele parece que nos discursos não vai dar muito apoio, eles resolveram fazer isso. Bom, o presidente do Irã também, o Obama conseguiu um acordo nuclear, foi negociado com várias potências. O Trump falou que ia renegociar esse acordo. Aí o Ayatollah lá do Trump, ameaçou o Trump falando que se o acordo nuclear for quebrado, porque os deputados americanos, né, da Câmara dos Representantes estavam para aprovar novas sanções, né? E o Trump já fez vários discursos falando que ia revogar esse acordo com o Irã. O Trump disse também que estaria disposto a negociar com o presidente da Coreia do Norte. Isso é uma coisa inédita, porque o Obama falou que não ia negociar de jeito nenhum com ele. O Trump disse que talvez negociaria. E a imprensa oficial da Coreia do Norte já deu elogios para o Trump. Acho que os norte-coreanos já estão um pouco com medo. E segundo um analista do European Policy Center, vários aliados dos Estados Unidos, Europa, Japão, estariam com medo, né, dessa aproximação do Trump com o Putin, e principalmente com a ameaça da Rússia no leste europeu. Em um discurso também, no debate, o Trump sugeriu que a Rússia e os Estados Unidos fizessem uma aliança contra o Estado Islâmico. Isso aqui é de 10 de outubro. O Trump falou que Estados Unidos e Rússia deveriam se aliar contra o Estado Islâmico. Então isso já é um movimento que talvez ele faça. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já foi aliado dos russos. As coisas andam meio devagar na política externa, mas às vezes tem umas mudanças bruscas. Porque os Estados Unidos, por exemplo, foram aliados da Alemanha e Itália. Eles foram os maiores inimigos, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Japão, e depois viraram aliado. E a Rússia, que foi aliada na Segunda Guerra Mundial, virou o principal inimigo dos Estados Unidos. Então, essas coisas podem dar uma reviravolta aí
com a vitória do Trump se ele mantiver o que ele prometeu, né? E também o Japão eles ficaram votando. Eles têm uma constituição pacifista que os Estados Unidos que impôs ao país depois da Segunda Guerra Mundial. Eles são parecidos com o Brasil, eles são contra essas coisas militares, só que vários o presidente do Japão, o imperador, né, eles têm um sistema diferente, falou que ia rever isso daí, que o Japão tinha que ser mais ativo na área militar. Com o Trump, isso a gente pode ver um Japão mais também, como o Trump deu a entender que os aliados tinham que se defender sozinhos, o Japão também está pensando em fazer. Na economia, a principal coisa assim, polêmica é que ele abandonou o acordo TPP, né, que é a parceria transpacífica, e também sairia do acordo de Paris do clima, que foi um mega acordo climático que a maioria dos países assinaram, que o Trump já falou que ele insistiu num vídeo no Twitter que ele sairia desse acordo. A presidente do FMI, Lagarde, também em reportagem no Financial Times, falou que essa retórica do Trump poderia levar a economia mundial a um retrocesso, os países sendo mais nacionalistas, tipo como se tivesse uma reversão da globalização. A gente pode esperar o que do Trump, mas se ele continuar nessa linha? O maior isolacionismo do EL em relação aos aliados, principalmente União Europeia, Japão e Coreia do Sul, a revisão de acordos comerciais importantes, a União Europeia irá tentar se fortalecer militarmente se ele realmente abandonar a OTAN, pode surgir uma aliança inesperada entre Rússia e Estados Unidos, ou União Europeia e Rússia, né? Isso não dá muito para saber, mas pode acontecer. Em relação a Israel, o Trump parece ser mais aliado efetivo de Israel do que o Obama. O Obama e o Netanyahu, presidente de Israel, parece que não se dão muito bem. E pelo discurso contra a China, parece que pelo jeito o Trump vai arrumar problema mais com a China do que com a Rússia, se ele for pela essa linha do discurso. Só que os chineses, eu acompanho, eu gosto muito de notícia, né, atualidade, o Obama falava alguma coisa que os Estados Unidos mandam no mundo, a China falava, aqui não, vocês podem dar de imperialista em outro lugar, mas aqui na China a gente não curte isso daí. Então, se o Trump continuar com essa retórica agressiva, pode arrumar um problema com a China. E por último, ele falou, né, eu não sei se é boato, se é verdade, rolou pela internet, só que eu tentei procurar, não achei a fonte mais. Uma pessoa que não quis se identificar falou que escutou uma conversa entre um general de alta patente e o Trump, né, um general que apoia o Trump na campanha. Ele falou assim: nós temos uma arma nuclear gritando, por que nós não podemos usá-la? Bom, se o Trump não sabe porque ele não pode usar, realmente, ou ele vai ter que aprender sobre política, porque se tiver uma guerra nuclear, o mundo pode acabar, né? Todo mundo sabe disso, não é possível que ele ou ele estava brincando, ou se ele não souber disso, é muito complicado mesmo. Bom, é isso. Quem gostou, dá um like no vídeo, e quem quiser acessar o artigo para ler também, o link está na descrição do vídeo. É isso. Falou.